Êxodo 15, e diz assim: então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força, é o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu pai, por isso exaltarei. O Senhor é varão de... Senhor é o seu nome. Podemos nos assentar. Quando nós começamos a ler o livro de Êxodo, quero agradecer a vida do meu amigo William. No final nós vamos pedir permissão para que você se apresente aqui. Quando nós começamos a ler o livro de Êxodo, nós estamos falando de um povo que Deus escolheu para sair do Egito. A palavra de Deus é tão clara que naquele lugar, naquele Egito, faça o que você quiser. Você queria sair na foto comigo e não sabia como. Depois você vem. Tudo bem? Deu certo? Ficou melhor? Ficou melhor? Hoje eu estou tendo uma certa dificuldade para abraçar, porque eu estou bem gripada. Então não fique me tomando por metida, é que eu estou bem gripada. Mas Deus é bom e vai me dar vitória. É só gripe mesmo, não se preocupe. A única coisa que vocês conseguem pegar de mim é benção e piolho. Você não vai pensar que é Covid, né? É só gripe. Vamos lá, vamos pregar. Quando nós começamos a ler a Bíblia, nós vemos Deus trabalhando em Gênesis, que diz, e que relata e confere, porque tudo que a Bíblia fala é verídico. Diz que é o livro do início, onde Deus criou todas as coisas. Deus, ele é aquele que desde o começo Ele se faz presente na vida do ser humano. Se eu fosse você, eu tinha dado glória, porque há momentos na nossa vida que o inimigo quer colocar na nossa mente que Deus não está conosco. Aí nós abrimos o Gênesis e vemos que desde o princípio Deus existe e em todo momento está conosco. Quando nós começamos a caminhar, nós vemos que quem é escolhido por Deus, ele vai passar por lutas. Quem é escolhido por Deus vai passar pela disciplina, pela escola do nosso Deus. E qual foi a escola de nosso Deus? Ele começou a visitar a casa de Joquebede. Joquebede já tem filha, Miriam, e Joquebede se dá gestante numa época de coisas ou de notícias não boas. Quantas vezes acontecem algo na nossa vida, até mesmo uma promessa que Deus já falou conosco? Eu já me peguei nessa, de dizer assim: nossa, grávida agora que eu estou desempregada, grávida agora que a minha mãe morreu, grávida agora que o meu marido perdeu o emprego. Ei, Deus, Ele pode, Deus, Ele não muda o cenário, mas Ele continua presente na promessa. Não, independente, se Deus falou que vai dar filho, Ele não espera o cenário ficar favorável, Ele simplesmente cumpre numa quarta de vitória, eu estou dizendo para você, talvez o cenário não está favorável, talvez você está fazendo uma campanha dizendo é câncer, é desemprego, é esterilidade. Deus está dizendo: eu não vou mudar o cenário, mas eu vou cumprir a minha promessa. Joquebede está grávida, Joquebede está preocupada, porque há uma ordem de Faraó. E lembrando que Faraó não é pessoa, Faraó é cargo. É por isso que de tempo em tempo nós vemos faraós quebrando algumas alianças. Vemos Faraó fazendo novos decretos. Faraó que está ali, ele está perseguindo o povo israelita. Não é natural que o povo de Deus seja perseguido. Pode parar com essa mãe: ai, pastora, pastor, não aguento mais essa perseguição. Quando eu estava lá no forró, quando eu estava na escola de samba, quando eu estava na pinga, ninguém me perseguia. Mas quando eu comecei a servir Jesus de verdade, começou a perseguição. Parabéns para você, você está no caminho certo, porque as perseguições quer dizer que Deus está nos aprovando naquilo que Ele está fazendo em nosso favor.
Joquebede está grávida e ela está preocupada. Ela não tem o privilégio de fazer ultrassom para saber se é menino ou menina. E ela começa a orar. Se Joquebede tem a minha personalidade, não estou falando que ela tem, mas se Joquebede tem a minha personalidade, e talvez a sua também, e não tenha vergonha de falar, eu estaria chorando e dizendo: Deus, em nome de Jesus, faz que essa criança seja menina. Porque se tem uma coisa que a gente gosta, é que Deus nos tire da prova. Não, a gente não quer nem passar pela prova. Quando a gente começa a sentir um ventinho, a gente já começa: em nome de Jesus, não deixa eu passar por essa prova. Só que eu quero dizer que o nível de vitória, de prova que você suporta, será maior em glória. Não pede para Deus tirar você da prova. Fale: Deus, me dê estrutura para passar por essa prova. Joquebede, quando vai dar a luz, quem que aparece? Moisés. Eu creio que o coração dessa mãe se torna aflito. Essa mãe precisa driblar a adversidade. Ela precisa esconder o menino. Interessante que, se nós formos ver, eu não posso falar com muita propriedade. Posso, entre aspas, mas eu entendo que o primeiro filho é cheio de mimo, né? Eu tenho só um, mas eu costumo observar algumas mães. O primeiro filho é cheio de mimo. A chupeta cai no chão, ferve, põe no esterilizador e pendura não sei onde para depois colocar na boca do neném. O segundo já dá uma chacoalhadinha na saia, fala: põe aí. O segundo já. Terceiro, então, nem chacoalhada na saia não dá, pega. É porque no primeiro nós estamos adquirindo experiência. Não é que no segundo nós não temos cautela. É que nós percebemos que andar descalço não vai matar essa criança. Que num tempo de calor como esse, tirar a sua camiseta, um bebê tirar a camiseta não vai fazer mal. Então, quando a gente viu toda essa blindagem no primeiro, no segundo a gente está mais seguro. Às vezes eu perguntava a Deus como que Joquebede fazia para que Moisés não chorasse. É porque ela já tinha experiência com o... Prega comigo. É porque ele já tinha experiência com o... Por que você está chorando na luta de agora, sendo que você já venceu a primeira? Não, você já teve experiência com a primeira. Não, com a primeira você venceu em oração, com a primeira você venceu em jejum, com a primeira você venceu em silêncio. E por que você está dando escândalo agora, sendo que é a segunda? Você já tem experiência. Não, para de querer ser sempre imaturo, dizendo: não, pastora, mas essa prova é diferente. A prova pode até ser diferente, mas Deus continua sendo o mesmo. Se eu fosse você, eu aplaudia Jesus aí. Se eu fosse você, eu glorificava a Jesus aí. Joquebede, ela segura aquele problema. Não, porque aquele menino não tem nome. Aquele menino é um problema. Porque as hebreias, elas têm uma ordem de matar. Joquebede está segurando um problema e ela fala: bom, eu preciso soltar esse problema. Olha para o marido e diga para o marido assim: vamos soltar esse problema. Não é para olhar para a amiga, é para o marido. Porque às vezes a mulher e o homem estão com uma dificuldade, e um está olhando para o outro, chorando e dizendo: o que a gente faz hoje? O que a gente faz agora? E Deus está dizendo assim: diga para os casais, libera esse problema. Libera, solta. Não, talvez, e eu vou abusar, e tomara que a minha equipe esteja por perto para escutar aí, para me ajudar. Talvez o problema seja seu filho. Eu já vim aqui com o meu neto, por sinal lindo, né, pastor? O meu filho, ele era um problema. Meu filho não nasceu em lar cristão, mas eu fui para Jesus quando ele tinha 6 anos de idade. Meu filho, Marina está atenta, ela já vai saber o que é. O meu filho, ele bebia, ele prostituía.
Ele era um menino terrível de lidar. Eu já estava pastora itinerante, e quando eu vinha nas igrejas pregar, uma das coisas que mais me doía é quando passava no painel as pastoras ou os pastores com a sua família. Passava ali, ó, tá ali a pastora, tá seu filho, fulano. Eu falava, Deus, o que eu tenho lá em casa é um alcoólatra. O que eu tenho lá em casa é um menino adúltero. O que eu tenho em casa é mulheres que batem palma e vêm receber porque ele não pagou aquela noite de prazer que ela ofereceu para ele. E um dia Deus disse para mim assim, quando esse menino chegava em casa, eu dizia assim, eu não aguento mais você. Eu tenho vergonha de ser sua mãe. Você é um péssimo filho. Eu não vejo a hora que o diabo pegue você. Essa era a palavra que saía da pregadora do altar. A mesma que está dizendo, levanta a mão, e o Deus da vitória. E aí um dia Deus falou para mim assim, começa a orar pelas famílias. E eu comecei a orar pelas famílias. Comecei a pegar nome, e faz campanha, e vai daqui, vai dali. E quando eu estava bem animada, quando as pessoas estavam contando testemunho para mim da transformação de uma família, Deus falou para mim assim, agora para de orar, porque você não tem autoridade para orar pela família. Eu falei, Deus, eu não estou entendendo. Ele falou, como que você consegue abençoar a família de outras pessoas e não consegue abençoar a tua família? Começa hoje a orar pelo teu filho. Eu orava pelo meu filho chegava bêbado. As notícias que vinham em casa eram notícias terríveis, mas eu comecei a orar. Esse menino chegava em casa, eu fingia que ele não estava bêbado. Eu dizia assim, é uma bênção. Você é o filho que eu pedi para Deus. Eu não vou subir no altar mais ferida com essa dor. E Deus foi falando comigo. Um dia Deus olhou para mim e Ele disse para mim assim, o teu filho, eu estou libertando ele, eu estou salvando ele, e ele vai ajudar você no ministério. E eu falei, não Deus, salve e mata, salve e leva. Não, eu queria o que eu queria? Me ver livre do problema. E Deus falou, não, ele vai servir com você. Vem cá, filho. Se eu fosse você, eu estava aplaudindo, porque eu estou profetizando isso para sua casa. Aquele menino que era bêbado, adúltero, sem vergonha, sem caráter, ele entregou a vida. Vem cá que é mais perto para você. Não, vem aqui em cima para pensar que é nós dois. Ele entregou a vida para Jesus. E quando foi sábado agora, ele já está caminhando comigo, já faz um ano e para mais. Caminhando, fazendo teologia. Diz que vai pregar e eu estou preocupado. Eu falei, deixa eu correr pregando, para não ficar para trás. Meu filho voltou para Jesus. Quando foi no sábado, eu preciso glorificar a Deus por isso. Quando foi no sábado, nós fomos fazer visita em algumas casas. E nessas duas casas que nós fomos, dois lugares que nós fomos fazer visita, aí eu fui no vale e eu fui fazer uma entrega de oração no vale. Quando eu entro no vale, tem um homem dentro do vale e ele diz assim para mim, às 23 horas vai ter vigília. Só ele não dá uma passada aqui? Eu falei, dou. E saí. Fomos no outro lugar, eu e meu filho, chegamos à casa desse senhor. O senhor disse assim, olha, às 22 horas vai ter vigília, dá uma passadinha aqui. Eu falei, dou. Aí eu olhei para o Jonas e falei, já sei como eu vou fazer. Eu vou das 10 até umas 11h30 em um, e das 11h30 eu vou no outro que começa às 11. Chego atrasadinho em um, saio adiantado do outro, mas eu agrado os dois. E quando foi 10 para as 10, esse menino chegou em casa. Eu não convidei ele para ir na vigília. Quando foi 10 para as 10, esse menino chegou em casa, encostou o carro. Eu também não perguntei, passei a mão na minha Bíblia, sentei e entrei. Falei, ele sabe que eu vou para a vigília? Ele foi para a vigília comigo das 10 e foi no vale na vigília das 11h30. Quando eu estou lá na vigília das 11h30, meu Deus falou para mim, você chorou tanto por esse tempo, você não vai agradecer por esse tempo? Eu quero agradecer você, meu filho, por ser meu companheiro, por ser meu amigo, por ter aceitado o chamado de andar no ministério comigo. Não, talvez você está dizendo, não, meu filho está nas drogas, meu filho é um problema. Começa a orar, porque esse problema vai se transformar em bênção. É quarta da vitória. Joquebed libera, e eu não sei se
Quando Joquebede, é claro que eu creio que uma mãe liberando o filho, porque nós temos costumes de dizer que eu vou entregar nas mãos do Senhor, mas a gente dá uma espiadinha para ver se está tudo certo, se Deus está cuidando direito. Então eu creio que Joquebede, ela entrega e ela fala: eu não quero nem ver o fim desse menino. Mas fica Miriam, uma menina esperta, ela fica espiando e ela vê a filha de Faraó pegar essa criança. Quando a filha de Faraó pega essa criança, a filha de Faraó se encanta e ela dá o nome a essa criança, Moisés, porque das muitas águas o tenho tirado. Miriam já chega e diz: olha, eu conheço alguém. Não, você conhece alguém que pode te ajudar? Porque às vezes nós passamos por prova porque nós não temos coragem de pedir ajuda. Às vezes nós passamos por prova porque nós somos soberbos. Não estou dizendo para você postar no Facebook dizendo: a minha família está destruída. Mas eu estou dizendo para você procurar um casal alicerçado e dizer: eu quero que você ore comigo e com a minha família. Não, casal linguarudo não precisa saber da gente não. Mas casal alicerçado, família, você precisa achar alguém de confiança e peça ajuda. Miriam falou: eu sei. Eu sei. Miriam fala, eu vi, viu? Eu vi. Miriam pega a cachada. Miriam pega a filha de Faraó pega a criança e aceita que Joquebede crie Moisés. Olha que interessante, sabe o que eu entendo? Que o que é nosso ninguém toma. Não, se você está correndo atrás de algo que ainda não voltou para você, é porque não é seu. Porque o que é seu, Deus já está achando um caminho nessa quarta-feira de vitória e está dizendo: eu trago de volta. Não, pastora, não, Deus, Ele é suficiente. O que é nosso, ninguém toma. Eu queria pedir para essa moça que está de blusa branca com um detalhe em preto, fique de pé um pouquinho. Relebasse aqui. Relibiou de Kenir Etchouderres. Eu imagino o susto que Joquebede toma quando ela pega o seu próprio filho nos braços. Não, porque o que estava decretado é que essa criança seria criada longe dos seus pais. Deus pega, devolve essa criança com nome e ela ainda recebe salário para cuidar dessa criança. Deus está dizendo: eu tenho visto as dores que tu está passando. Há momentos que você se questiona se Deus está olhando o cenário daquilo que você está vivendo. Deus está dizendo assim: eu venho entrando com restituição para a tua história. Eu vejo Deus entregando algo nas tuas mãos, dizendo: quieta a tua alma, porque assim como eu ministrei que o choro dura só uma noite, já está terminando a noite, a alegria vem vindo ao amanhecer. Eu venho com resposta, tirando as dores do teu coração, tirando as tristezas da tua alma. Pode ouvir o choro do menino, porque sou eu, Deus, que fiz a promessa para contigo. Pode ouvir o choro. Vai gerar. Joquebede vai gerar. Joquebede está com Moisés. Ela está cuidando de Moisés livre. Porque quando você libera para Deus traçar o caminho, Ele devolve para nós livre. Joquebede pode brincar, Moisés pode chorar. E Moisés, ele está no cenário favorável. Diga: cenário favorável. Você de vestido vermelho pode ficar de pé. Redibiou de que ni ressoubia de li reface. Houve momentos da minha vida que eu disse para Deus: muda o cenário. Porque o cenário que eu estava era um cenário de dores, um cenário de machucaduras. E o Eterno disse para mim assim: se você resistir, eu vou te dar uma cadeira de honra. Eu vejo Deus te entregando uma cadeira de honra.
Você sabe o que é dor de abandono. Você sabe o que é pessoas zombarem pela costa. Mas o Eterno está dizendo: não importa o que as pessoas dizem ou acham, sou eu, Deus, que trago uma cadeira de honra para a tua vida. Apenas continue firme. Passou na mente, eu mudo de cidade. Mas o Eterno diz: não saia do lugar, porque onde houve vergonha, sou eu mesmo, Deus, que dou para você uma dupla honra. Moisés cresce no território do inimigo. Moisés cresce no Egito. A palavra de Deus diz que o Egito é um lugar difícil de viver. Hoje, quando nós vamos pregar, nós pregadores, trazemos o Egito como o cenário do pecado. Não, eu sei que suportar as lutas da vida não é fácil, mas é mais difícil viver no pecado. Olha, talvez você está acorrentada num relacionamento tóxico, como amante de alguém, não tendo a oportunidade de colocar uma foto no seu perfil dizendo: eu sou amada, porque com quem você está não é seu. Talvez você está acorrentado no vício da bebida. Não, eu não sei qual é o pecado que está te acorrentando, mas eu estou dizendo: Deus está te tirando desse Egito e vai te conduzir à terra prometida. Pastor, eu não sei nem como eu entrei nessa. Não, você não sabe como você entrou, mas Deus vai abrir um caminho para você sair. Não, eu também não soube como eu entrei na macumba, eu também não sei como eu entrei na prostituição, mas eu sei que Deus abriu um caminho para mim sair. Moisés está no território do inimigo, e no território do inimigo ele quer fazer justiça com a própria mão. Ele vê um homem sendo maltratado, ele vê um hebreu sendo judiado, e ele vai e se vinga. Deus não é Deus de vingança, Ele é Deus de... Deus não é Deus de vingança, Deus é de justiça. Eu sempre vou falar a você, porque eu tenho idade para ser sua mãe. Você pode ficar de pé? Eu tenho quase 60. Dá para ser até avó, você. Lindo, de camisa de rico. Camisa de boleto pago. Redibiolde, relibiande, kirra de nirefaz. Enquanto eu estou aqui, o Eterno diz assim: na vida dele houve de Deus me dar 5 anos atrás um roubo financeiro. Relemaiati de kirefácia. E foi necessário você recomeçar a tua história. E há momentos que tu diz assim: já era para ter alavancado um pouco mais, mas Deus está dizendo: eu estou mexendo em documentações daquilo que você esqueceu, e eu estou trazendo ressarcimento a esta empresa. E ainda bem que tu não colocou, não fez vingança com a tua mão, mas tu apresentou esta causa aos céus, e o Eterno está dizendo: esse ano eu venho com justiça e restituição financeira para dentro da tua casa. Descansa a tua alma, diz o Senhor. Moisés, por agir com vingança, foi necessário fugir, se esconder. Diga: Deus, não deixe eu ser levado pelo impulso, que eu espere a sua justiça. Moisés, ele se esconde, e aonde ele se esconde, ele constrói família. Quem sabe Moisés, quando ele está constituindo a sua família, ele está achando que o chamado dele tenha mudado. Ele está achando que talvez o propósito que está para acontecer na vida dele agora é uma outra performance. Mas aí vem Deus e começa a chacoalhar o coração desse homem, e ele diz a esse homem: você vai libertar
o meu povo do Egito. Talvez você está aqui e disse assim: olha, eu já pastoreei, eu já evangelizei, já fui um grande missionário, mas por questões pessoais, divórcio, emprego, doença, o meu ministério parou. Deus está dizendo: eu vou levantar o teu ministério novamente. Não, do jeito que está não vai ficar. O chamado é teu e ninguém vai te paralisar. Não, Deus está alertando na noite de hoje. Você que faz parte do chamado e as lutas da vida tentaram te neutralizar, Deus está liberando uma palavra. Ele vai dar início de novo. O ministério vai continuar de novo. Ninguém vai te parar. Quando Deus chama Moisés, Moisés dá uma justificativa. Se tem uma coisa que a gente sabe fazer, dá justificativa. Você fica de pé um pouquinho. Camisa preta, é o que apelou. Se tem uma coisa que a gente sabe fazer, é dar justificativa. Quando Deus faz um chamado a nós, embora nós até estejamos exercendo aquilo que Deus colocou para nós, mas quando Ele quer nos posicionar, nós dizemos: se tem uma coisa que me dificultou, que hoje não é dificuldade mais, eu tenho a língua presa, e eu sou muito brincalhona. Eu lembro que as primeiras mensagens, alguém vinha e falava: você brinca muito, você precisa ser diferente. E eu comecei a orar a Deus, e Deus falou: eu quero você do jeito que você é. Não precisa imitar ninguém. Moisés está dizendo para Deus: eu sou gago, eu não sei falar. E Deus está dizendo: é com você mesmo, Moisés. Eu não sei do que é que você está fugindo, mas grande é o chamado que Deus tem contigo. É que tu olha para o teu tempo, tu olha para o teu trabalho, tu olha para a situação e diz: não dá para me assumir esse compromisso. E Deus está dizendo: pode correr para a direita, pode correr para a esquerda, o chamado é contigo. Aplauda Jesus aí. Pode correr. Eu corri onde eu estou, com a língua presa, onde eu estou. Moisés começa a dar desculpa, porque todos que são chamados são especialistas em dar desculpa. Você tem coragem de dizer para o seu irmão: para de dar desculpa? Eu já... tem gente rindo, escondendo o rosto, disfarçando, mas eu já dei tanta desculpa. Uma hora eu precisava que o meu filho crescesse, depois eu precisava criar os netos, como se os netos fossem minha responsabilidade. Vou deixar uma dica para a avó: neto não é sua responsabilidade não, pai. Ele dá palpite na criação do filho dos outros, viu? Você já criou seu filho, você já fez sua parte. O neto é para você brincar, para você tirar foto. O neto é... não, porque quando... não, você criou seu filho. Não, meu neto não vai na creche municipal. Seu filho foi e não morreu. Deixa a filha pôr esse neto em paz. Para de dar palpite nas criação. Seja avó. Seja avó. Tem uma delícia, eu amo ser vó. Porque vó, na fase pequena, quando eu chorava eu devolvia para quem? Então, e agora na fase adulta, quando apronta, eu falo com quem? Olha, seu filho. Não é nem meu neto, seu filho. Responsabilidade dele. Nós como vó temos que saber a nossa responsabilidade. Não, esse queridão seu, esse Moisés seu de 40 anos, de 38 como meu filho, ele já não é mais criança, ele tem responsabilidade. Não, para de ficar mimando o coitadinho da mamãe. Não, deixa seu filho ser homem, deixa sua filha ser mulher, deixa ela tomar atitude. Não, para com esse negócio. Você já está aposentada, filha, vai viajar, vai dar feira de domingo de manhã, vai varrer a calçada às 6 horas, deixa cada um cuidar de sua vida. Eu não entendia por que o aposentado ia meio-dia no banco. Agora eu vou meio-dia, porque eu sei que meio-dia está todo mundo trabalhando e vai correndo. Eu vou nesse horário e fico lá trazendo dificuldade. Nada, meus filhos fazem tudo para mim. Quando meus filhos fazem tudo, eu não vou no banco meio-dia não, gente. Meus filhos fazem tudo. Não sou boa de aplicativo, mas meus filhos quebram tudo comigo. Vocês vão dizer: meus filhos, você não tem um só? Eu tenho o Jonatas, que saiu da barriga, e a Marina saiu no joelho. Então eu tenho 2 filhos. Tem filho que a gente gera no joelho, né? E ela foi gerada no joelho. Moisés
ele está com a responsabilidade de libertar um povo. Moisés, ele diz a Deus: eu não sei falar. E Deus começa a alinhar a vontade dele ao coração de Moisés. Deus coloca pessoas ao lado de Moisés para cumprir propósito. Ei, quem Deus está colocando do seu lado, é necessário que seja para cumprir propósito. Não, para de andar com âncora, com pessoas que te colocam para baixo, com pessoas que dizem que a sua igreja não vai alavancar, que a sua empresa não vai sair do lugar, que o seu salão não vai crescer. Não, para de andar com âncora e começa a se juntar com pessoas que têm um propósito, que está dizendo: não, eu estou orando por você, aquilo que Deus colocou, o que Deus pôs na tua mão, vai acontecer. Não, começa a andar com gente que tem propósito. Porque tem gente que põe a gente para baixo. Ah, não, você ficou 10 anos lá em Jacareí, ninguém enxergou esse salão de trança, vai abrir de novo agora porque Deus tem um propósito. O tempo de Deus é agora. O tempo de Deus não é ontem e nem é amanhã, é hoje. Pastora, olha, mas eu comecei, eu vou ter que recomeçar lá no fundo da minha garagem. Já dê glória, porque você tem uma garagem. Já dê glória, porque você tem uma garagem para começar. Moisés, ele vai com seu irmão falar com o faraó. Tem um senhor lá atrás, eu vou tentar, não vou achar a cor da blusa do senhor porque eu não estou enxergando. Vai ser um menino de blusa amarela, que é do Brasil. Aí tem um moço no meio, o outro. Você levantou, você dificultou a minha vida, viu, moça? Blusa amarela, Brasil, levanta a mão. Isso, pulou do meio. Não, Brasil tá aqui, tá certo. Meio, o outro. Fica de pé, querido. Ele olhou de lado, mas não levantou. Fica de pé, meu amado. Não, na mesma fileira. Redibiou de Kenirra, Relibiai a sol de Kenirrefácia. Moisés, ele está preocupado porque ele está com um complexo de inferioridade. Ele diz: eu não sei falar. Coloca o rostinho dele para mim enxergar daqui, porque de lá eu não enxergo não. Moisés está preocupado porque ele diz: eu não sei falar. E aí Deus coloca seu irmão para ir do lado exercendo uma missão de apoio. O meu Deus está dizendo assim: você está pedindo a Deus que Deus levante alguém para te apoiar, porque você já recebeu críticas demais. Adabasúbia de que renande sol de Récia. Eu vejo Deus entrando num lugar, numa sala, como se fosse um comércio, uma oficina. E o Eterno está dizendo: eu estou trazendo pessoas para apoiar você nesse empreendimento. Você disse: Deus, foi o Senhor quem fez a promessa, mas hoje parece que eu estou ficando até com medo de abrir essas portas. E o Eterno está dizendo: pois amanhã abra essas portas desse empreendimento, porque pode ser pequeno, mas eu vou fazer dessa empresa um grande negócio, diz o Senhor. É uma oficina. É uma oficina. Moisés, eu tenho mais 10 minutinhos? Mais 10, eu termino. Moisés, ele está com Arão. Ele está conversando com o faraó. Faraó, primeiro Deus fala com Moisés. E quando Deus fala com Moisés, Deus dá poderes a Moisés. Diga assim: Deus, me dá poder de filho. Porque quando nós temos o poder de filhos de Deus, uma das primeiras coisas que Deus tira de nós é o medo. Porque o amor de Deus lança fora todo o... Não, eu não estou dizendo que quando eu venho pregar, eu não tenho um temor. Eu ainda tenho aquelas borboletas no estômago. A minha perna ainda dá uma tremida. Mas isso é temor, não medo. Porque eu sei para que Deus me chamou para fazer. Eu tenho convicção. Enquanto Moisés está falando com o faraó, o próprio Deus, ele endurece o coração de faraó. Tem hora que nós não entendemos porque pessoas endurecem o coração para conosco. Mas eu estou dizendo: Deus está endurecendo o coração de alguém para que você possa dizer: eu só venci essa batalha
porque Deus entrou comigo nessa batalha. A glória não vai ser sua, a glória vai ser totalmente de Deus. Tu pode ficar de pé, minha pastora, pastora Simone. Relemande Kirra, Relebaia Sol de Lirra Kendi Refácia. Eu não conheço a sua igreja, eu não conheço o salão, porque quando eu vim eu fui num outro espaço. Mas eu vejo cadeiras amontoadas e tu mudando de lugar. E o Eterno está dizendo assim, não, tu está dizendo assim, é improvável. E Deus está dizendo, eu estou alargando o lugar da tua tenda. Vai ser um ano de Anamaia, Serra, Décia, Kenirra. Vai ser um ano de expansão. Coração foram endurecidos em teu favor. E tu disse assim, Deus, eu não entendi porque as coisas estão estreitas. E Deus está dizendo, eu apertei para que tu dê o passo para conduzir o povo que eu coloquei na sua mão. Não tenha medo. Deus, Ele dá uma vara. O que é uma vara? Na mão de um homem, nada. Mas daquele, na mão de um homem que tem Deus, é muito. Então talvez você está dizendo que Deus me deu é tão pequeno, mas se foi Deus que te deu, pode ter certeza que vai superabundar sobre a tua vida, que vai se transformar em muito. Moisés, ele está falando com o faraó, e o espírito de zombaria está tomando o faraó. Faraó, ele diz assim, está no Egito. No Egito, a comida lá no Egito, isso aí é eu que falo, tá? Pepino e cebola. Na minha cidade, quando a gente fala em cebola, a gente está falando em lágrima. Eu entendo que lá no Egito o povo chorava, escravo, aprisionado. Eu creio que lá no Egito, pepino, fofoca. Ei, esse povo do Egito devia ser fofoqueiro, hein? Tem gente fofoqueira aqui? Ainda bem que está todo mundo ligado, porque tem gente que grita amém. Eles eram fofoqueiros. Horrenda coisa é andar com gente fofoqueira. Não, porque tem coisa que a gente não sabe. A pessoa fala, você viu? Puxa vida, se a gente já não sabe, quer ver o quê? A melhor coisa que tem é a gente ser desinformado. Você fica de pé, né? Você aprendeu a cantar direitinho da última vez que eu vim, hein? Se não fosse eu ensinar o dói o lá pra você. Fiquei assim, uau. Relibiou de Kirra, Edib Sol de Keni Reface. Eu vim até aqui porque Deus falou, tem uma fofoca por detrás dele. Alabai Choni Reface. E tu diz assim, Senhor, tu é o Deus que sabe a verdade. Lamande Kirra. Teu coração está ferido porque está tendo diz que estão levando o teu nome. Mas Deus está dizendo, não, o povo do Egito é fofoqueiro mesmo. O povo do Egito é contenteiro mesmo. Mas eu já venho vindo de Caia Serra. E eu vou mostrar a verdade porque eu conheço o teu coração. Eu sei quem tu és. Eu te levanto hoje diante desta igreja para dizer fofoca nenhuma para o teu ministério. Fofoca nenhuma, fecha a tua voz, porque eu, Deus, conheço o teu coração. Se é para Jesus, tem que ter um glória. Se é para Jesus, tem que ter um aleluia. Edeia serra, maia sei, que deia serra, daia chobe, necalaia chobe, neia. Eu sinto o Espírito Santo de Deus nessa casa. Eu sinto a glória do Deus que nos tira do Egito, do meio do povo fofoqueiro, do meio do povo contenteiro, do meio do povo que nos tira a lágrima e nos leva rumo à terra prometida. Moisés, Deus dá oportunidade a Faraó. Diga, Deus dá oportunidade a Faraó. Porque na primeira vez que Moisés vai falar com o Faraó, Deus poderia resolver naquela hora. Mas Deus estava dando uma oportunidade para Faraó ouvir a voz dele. Não pensa que esse inimigo que está tirando uma com você, que Deus não está vendo. Deus vai dar oportunidade para ele.
Não, às vezes a gente fala assim, mas fulano está fazendo. Deus não vai fazer nada. É Deus dando oportunidade para ele se retratar. É Deus dando oportunidade para ele falar, pera, deixa eu cair em sã consciência. Eu estou mexendo com a pessoa errada. Não pensa que Faraó vai vencer. Quem vai vencer é o povo de Deus. Faraó, depois da décima brincadeira, onde a morte dos primogênitos, Faraó libera o povo. Eu estou falando do Egito, de um lugar de dor, de um lugar de tristeza, de um lugar de humilhação. Deus pega aquele povo para sair de lá, e ele não sai endividado, ele não sai depressivo, ele não sai com síndrome de pânico. Não, a Bíblia diz que ele sai com ouro, com prata, com seda e linho fino. Levanta um pouquinho o senhor de camisa branca. O senhor levanta um pouquinho. Redibianda sirra, que ni echou de li refácia. Deus é aquele que paga a nossa conta. Relemaia choi. O Eterno, Ele é dono do ouro e da prata. Quando o povo sai do Egito, eles não saem de mão abanando, não. Eles saem com ouro, eles saem com prata, saem com bronze, com seda. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou entrando nessa dívida que está tirando a tua paz, e vou te dar uma estratégia para você pagar a sua conta. Quando o povo está saindo na marcha, preste bem atenção nisso, porque eu já estou encerrando. Quando o povo está saindo da marcha, pegando os seus pertences, escravo, pegando ouro, prata, que delícia. Eles estão saindo na marcha, indo rumo à promessa. E é claro que quando hoje, não sei se a maturidade ou as pregações são mais temáticas, mas quando eu vim para Jesus, eu achei que não ia ter problema mais, pastor. Eu sou sincero. Falei, bom, agora eu vim para Jesus, acabaram-se os meus. Deus me deu expertise para resolver o problema. Vai acabar, não acabou. É que hoje a gente fala tão abertamente dos problemas da vida, das emoções, que muitas das vezes são afloradas em nós. Essa mocinha de blusa amarela, fique de pé um pouquinho. Eu sou prática, né? Mocinha de blusa amarela, tem 200. Eu vejo uma grande guerra familiar. E as pessoas estão como que inflamando para uma quebra de uma aliança. E há momentos que tu diz, eu já não sei mais como responder. E o Eterno está dizendo, não diga mais nada, porque sou eu Deus que vou falar por você. Eu vejo Deus entrando no meio dos teus parentes, aqueles que têm o seu sangue, que está dizendo, desista. Ele está dizendo, eu vou mostrar que você fez a opção certa. A ordem é marchar, a ordem é seguir em frente, diz o Senhor dos Exércitos. Não desista. Moisés, ele está saindo com o povo e Deus mexe no coração de Faraó. Vai atrás. Como é preocupante quando o inimigo começa a seguir a gente, né? Dá vontade de correr, dá vontade de gritar. Tem um hino que fala que dá vontade de correr, dá vontade de pular quando a presença de Deus vem, né? Mas quando o inimigo começa a perseguir a gente também tem vontade de correr, tem vontade de gritar. O povo dá uma olhada para trás. Quando eles olham para trás, o que eles veem? O exército de Faraó. Ei, eu bati muito carro. Não estou falando de Range Rover, BMW, estou falando de Fusca, Brasília. Mas não deixava de ser carro, né? Eu bati muito carro, porque eu tinha uma preocupação com o retrovisor. Eu ficava preocupado
com o que vinha atrás. Ei, você vai ficar até quando olhando para trás? O retrovisor é só uma referência de onde você já saiu, mas não é a meta para onde você vai. Não tira os olhos do que aconteceu atrás e começa a olhar para frente, que é lá que Deus tem a promessa. Pastora, mas lá na frente tem um mar vermelho. Se você está rumo à promessa, não tem mar que te pare, não tem obstáculos que te pare. A ordem é andar para frente. Tira o olho do retrovisor. Não, mas no passado teve guerras ou enfrentamentos que eu passei, que eu cheguei a dizer para Deus: ai, eu perdi. Mentira, eu venci, olha eu aqui. Como que eu perdi? Porque você pode perder tudo, você só não pode perder a presença. Não, você pode perder tudo, mas a presença tem que ficar. Moisés, ele está desesperado ou preocupado, porque ele está ouvindo a voz do povo. Feche os seus ouvidos para a voz do povo. Comece a ouvir a voz de Deus. Não, Moisés, o povo está dizendo: tu tirou nós do Egito nessa caminhada árdua, nesse sol escaldante, para nós morrer aqui. Melhor era ter ficado lá chorando e no meio da fofoca. Ô querido, para de ouvir a voz do povo e começa a ouvir a voz de Deus. É que a voz de Deus é tão silenciosa. Porque Deus já disse para Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que... dá uma olhada para a tua irmã e diga: marche. Marche rumo à terra prometida. Marche rumo à tua promessa. Eu tive, o ano passado, acho que nessa época, eu tive um diagnóstico de câncer no intestino, debaixo de uma promessa. Deus disse para mim assim: você vai pregar em muitos lugares, você vai fora do Brasil, e bababá, e você vai ali, aqui. Eu falei: Deus, eu quero. E aí, câncer. Eu falei: Deus, e a promessa? Porque eu já tinha dado aqui já Sandra Alves. Eu já falei, Deus falou para mim assim: ora, filho. E eu falei: Deus, eu acho que eu não vou conseguir orar sozinho. Ele falou: chama um exército. Chama um exército de oração, chama a gente que ora. E eu liguei para umas amigas de oração, falei: gente, ajuda eu a orar. Eu não contei o que era, eu falei: estou passando por uma prova. E elas falaram: amém. Ela falou: e quando você sair da prova, o que você quer ganhar? Eu falei: uma bolsa da Louis Vuitton. Ou por que eu disse isso? Eu vou explicar por que eu disse uma bolsa da Louis Vuitton. Porque o médico falou para mim assim: você vai usar uma bolsa de colonoscopia. Vai ter que tirar o seu intestino, deslocar o reto, e você vai fazer fezes nessa bolsinha. Então, como eu não queria falar para elas o diagnóstico, eu disse assim: uma bolsa da Louis Vuitton. Eu falei: Deus, pega a senha aí. E as minhas falaram: então nós vamos orar. E elas começaram a orar, e elas entenderam que era a doença. Porque quem ora é inteligente, né? Elas entenderam que era a doença. E vai daqui, e faz biópsia dali, e vai encaminhamento para Jaú. Quando chegou um dia antes do encaminhamento para Jaú, eu vomito mais ou menos 1,5 balde de fezes. Sai aquela fezes na minha boca, aquela coisa horrorosa. Eu falei: Deus do céu, agora eu acho que estourou tudo aqui dentro. Vão ter que abrir mais do que eu pensava. Eu falei: Jesus, o Senhor não ouviu minha oração? E a promessa que o Senhor fez para mim, que eu iria pregar fora do país? Não, Senhor, e a lágrima descendo, e Deus falou assim: fica em silêncio, eu não mudei a minha promessa. Aí o diabo falou na minha cabeça: você já está pregando através do YouTube. No YouTube o seu nome já está na França, já está na África. E Deus falou: fique quieta, eu não mudei a Quando eu chego no médico, eu falei para o médico, eu vomitei fezes. Ele falou: meu Deus, tem que ir para Jaú, tem que ir agora e tal, não sei o que. Eu sou vereador na minha cidade. E aí, aquela coisa, e vem um, vem outro, não passa a mão em mim, me leva para Jaú. Quando eu chego em Jaú, o médico falou assim, olhou lá o ultrassom. Ele falou assim: antes de mexer, de abrir a senhora, vamos fazer um ultrassom de novo? Eu falei: vamos. Ele fez o ultrassom e falou assim: não,
eu acho que a senhora trouxe o ultrassom errado. Eu falei, não, é o meu ultrassom. Ele falou, a senhora nunca teve câncer, a senhora não tem nada de intestino. A senhora não tem nada. Eu falei, Deus é bom, Deus é bom. Eu venho de uma família. Que a genética é o câncer. Eu saí de lá sem curada. Quando eu vou pregar, o que eu ganho de presente? A bolsa da Louis Vuitton. Só que eu ganho a bolsa da Louis Vuitton e começo a passar mal. Passo mal e vou ser internada. Eu falei, Deus, vai dar problema. O médico falou assim, nós vamos primeiro internado como vesícula. Depois o médico falou, não, você está cobrida um nó no intestino. Eu falei, é o câncer. O que eu pensei primeiro, Deus não curou. Deus falou para mim assim, ei filha, eu não faço nada pela metade. Para de ser incrédula. Eu falei, é mesmo, né? Deus, o Senhor curou. Deus, eu estou curada, não é nada. Foram abrir uma hérnia, só para deixar uma cicatriz na minha barriga. Abriram uma hérnia e eu curada. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que se Deus deu um caminho para você passar, você não vai morrer nesse caminho. Ele vai abrir o caminho, porque Ele não faz nada pela metade. Não, eu poderia estar aqui dizendo assim, olha, eu não tenho isso. Não, eu tenho tudo, porque eu venci um câncer, passei pela cirurgia, estou de pé aqui adorando a Deus. Não tenha medo, se você tem uma promessa, Ele é fiel para cumprir a promessa. Ele disse para Moisés, o que você tem na mão? O que você tem na mão hoje? Se você soubesse como as nossas mãos são ungidas, como há poder nas nossas mãos. Esse ato profético que o pastor faz todas as quartas, de ungir as mãos, não é em vão. Talvez você chegue em casa na preocupação de tirar a roupa, tomar banho, lavar a mão e não para pegar sua mão que está ungida em uma campanha, ir lá na cama do seu filho e dizer, ele vai sair do Egito. E lá no travesseiro do seu marido e vai dizer, ele vai sair do Egito. Não, colocar a mão no seu armário e dizer, meu armário não faz parte. Não, essa mão ungida que você está levando para casa hoje é para você ser profeta dentro da tua casa e dizer, na minha mão tem unção. Egito nenhum para o processo e o progresso que Deus tem para minha história, para minha casa, para minha família, para minha nação. Moisés coloca a vara. Moisés coloca a vara no mar e o mar abre. O inimigo não está parado. Diga, o inimigo, ele não para. É que a gente pensa que o inimigo vai parar para Deus da vitória. Vocês me ajudam? A gente pensa que o inimigo vai parar para Deus da vitória. Deus não precisa parar o seu inimigo. Você que precisa continuar. É que às vezes a gente para olhar. E o inimigo está onde? Para de olhar onde está o inimigo. É para frente. É para frente. Se eu for parar para olhar meu inimigo, eu não venho nem aqui. Olha para frente. Deus tem montanhas dos lados, o povo de Faraó atrás, Mar Vermelho na frente. Aqui eu vou parar. Deus disse para Moisés, toca nas águas. Quando toca nas águas, o mar se abre. Eu não sei se alguém aqui, eu já morei, eu não sei se alguém aqui
já morou em rua de terra? Alguém já morou em rua de terra? Quando chove, no outro dia está seco? Está barro. A Bíblia diz que o mar se abre e a terra fica seca na hora. Sabe o que Deus está dizendo? O caminho que eu estou dando para você passar não é um caminho liso, não é um caminho escorregadio, é um caminho plano e seguro. Não, pastor, não. Deus está dizendo: eu vou tirar você dessas dores, da depressão, da angústia, da humilhação, e você não vai andar escorregando nas dores do passado, nas dores da angústia. Você vai caminhar numa plataforma lisa e segura, e o nome do Senhor será glorificado.